Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Araújo, doutoranda em arquitetura na Universidade São Judas e hoje vou ministrar a palestra O Desenho de Arquitetura na Era Digital, com tema voltado à tecnologia BIM. Gostaria de agradecer à professora Maria Isabel pelo convite e por contribuir com a universidade, com atividades e temas voltados à arquitetura em prol da troca de conhecimento. O cenário atual é de crescimento para o BIM. Apesar dessa tecnologia já existir, ainda é pouco explorada pelo mercado brasileiro. Mas agora alguém pode estar se perguntando: o que é BIM? BIM é informação do modelo da construção. BIM é processo, é um sistema que permite a modelagem virtual de um objeto com todas as suas características. Nos últimos 20 anos, com avanços na tecnologia de memória, velocidade e processamento dos computadores, foi possível obter maior eficiência na aplicação dos conceitos BIM, que envolvem gerenciamento e planejamento e não se restringem apenas à utilização de softwares específicos no campo da arquitetura. No processo de projeto tradicional, podemos identificar alguns procedimentos no desenvolvimento de projetos, como o desenho feito primeiramente à mão, posteriormente os desenhos técnicos, seguido das maquetes 3D e maquetes físicas, o desenvolvimento do que compõe o projeto, as revisões, os projetos complementares, se houver, a compatibilização desses desenhos e, por fim, os quantitativos e a documentação no processo 2D. E para garantirmos modelos de planejamento de obra que prevejam toda a organização dos espaços, evitando erros e retrabalhos, não são mais desenvolvidos utilizando apenas desenhos 2D e gráficos clássicos de programação. Cada vez mais nota-se a necessidade de criar modelos tridimensionais parametrizados de diferentes tipos de projetos utilizando a tecnologia BIM. Acredito que a maioria que trabalha com projeto conhece essa plataforma, a plataforma CAD, onde a simples representação do edifício é através de linhas e a modelagem é sem características, o qual passaram a serem vistas como retrabalhos, ou seja, refazer o desenho em todas as plantas, cortes, elevações e perspectivas quando o projeto é alterado. Como demonstrado nessa imagem, ao trabalharmos maquete eletrônica na plataforma CAD convencional, os elementos são linhas, volumes e achuras. Os desenhos técnicos possuem geometria 2D e não são parametrizados com objetos do mundo real. Já na plataforma BIM, os elementos são paredes, portas, janelas, componentes paramétricos vinculados ao modelo tridimensional da edificação, sendo que o arquivo pode ser configurado para obter informações como cronogramas, análises, especificações dos componentes, custos, entre outros. Erros e colisões que não são percebidos no formato 2D podem ser facilmente detectados, corrigidos e revisados na plataforma BIM, pois é possível determinar regras e parâmetros que detectem automaticamente falhas e tolerâncias proporcionais que reduzem automaticamente o retrabalho e a quantidade de revisões em um projeto. No processo de projeto na plataforma BIM, os profissionais envolvidos na viabilização do projeto realizam os projetos 2D juntamente com a modelagem 3D, aptos a análises, compatibilização e documentação. Para o planejamento e a concepção de um projeto, podemos trabalhar com as dimensões 2D e 3D, que geram uma estrutura de dados gráficos e não gráficos, que geram uma estrutura de dados integrados que, juntamente com a interface com o usuário, temos um ambiente integrado de projeto. Sendo que os projetos integrados não são somente a compatibilização de projetos, como também são a antecipação de problemas e a junção de agentes para a definição de um produto coeso, o projeto final. E o projeto integrado contribui também com a eficiência e a qualidade da construção civil, de modo a reduzir custos e desperdícios de materiais e melhorar o aproveitamento de mão de obra. O BIM cria oportunidades de realizar análises precisas quantitativas de acordo com a exigência de cada modelo, auxiliando todas as disciplinas de projeto envolvidas nas decisões a serem tomadas. O modelo paramétrico do projeto em 3D possibilita uma grande capacidade de revisar e controlar o que se projeta. BIM é um sistema que permite a modelagem virtual de um objeto com todas as suas características, geométricas e não geométricas, que ao serem agrupadas facilitam o projeto,
a construção, operação, manutenção desse objeto por todos os agentes envolvidos no processo e gerencia a construção da obra e também ajuda na manutenção pós-obra. O BIM pode aprimorar a coordenação dos documentos compartilhados da construção, a fim de promover tanto a rápida troca de informações, como também aumentar a produtividade e melhorar os prazos de entrega dos projetos destinados à execução da obra. Os softwares que utilizam o sistema BIM são considerados como ferramentas que vêm impulsionando o mercado internacional da EC, ou seja, arquitetura, engenharia e construção. Sua aplicação na construção de conceitos em relação à modelagem espacial em 3D trabalha tanto com o acompanhamento de dados em tempo real, como também no processo integrado, que amplia consideravelmente a compreensão do empreendimento e viabiliza a visibilidade dos resultados. Essa imagem demonstra o ciclo de vida de um edifício, onde as informações armazenadas no banco de dados do projeto em um mesmo arquivo eletrônico, ou seja, o modelo virtual paramétrico, são acessíveis às equipes envolvidas nas fases da cadeia produtiva da construção civil e industrial, que abrange o planejamento, o projeto, o orçamento, a construção, suprimentos, comissionamento, operação, manutenção, entre outros, e que possuem capacidade financeira e visão tecnológica para se adaptar. Projetando um modelo paramétrico 3D, pode-se inserir todo o tipo de propriedade, ou seja, parâmetros, medidas, valores, pesos, coeficientes de reflexão, técnicas construtivas em que o arquiteto e demais profissionais desejam inserir permitem uma geração automática de informações sobre custos, quantificação, análise de conforto térmico e acústico, análise da posição solar, análise de sombreamento, planejamento da obra e também o ciclo de vida do empreendimento, além da geração automática de plantas, cortes, elevações e diversas perspectivas de apresentação. A utilização de softwares BIM pode trazer grandes vantagens, como reduzir o tempo para entendimento do que irá ocorrer em cada etapa da obra, produzir um planejamento preciso, diminuir os custos com retrabalhos resultantes de erros causados por mau entendimento ou erro de planejamento. O uso do BIM no projeto colaborativo pode contribuir tanto para o processo de levantamento de custos de materiais e as quantificações dos objetos, como para os prazos para execução. Aqui temos, de forma esquemática, o processo colaborativo de um modelo integrado. Mas o que isso significa? Significa que, ao ser aplicado na metodologia de projeto, pode ser considerado como uma produção e compartilhamento do conhecimento, uso de computadores e comunicações eletrônicas, rapidez de acesso e do fluxo de informações, proporcionando uma gestão de projetos que distribua responsabilidades entre os participantes, de modo que todos coparticipem das decisões do projeto. Assim, com a plataforma BIM, um projeto complexo que contenha viabilidade, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, entre outros, que demanda conhecimento de muitos profissionais e tecnologias, pode ser gerenciado com maior facilidade, já que este facilita o projeto colaborativo sobre o modelo integrado. A integração entre os usuários e essas diferentes fases de projeto é uma ótima oportunidade de negócios para os arquitetos, fornecedores da construção, os proprietários e demais técnicos envolvidos. No entanto, nota-se que há certa dificuldade em encontrar profissionais que tenham migrado para essa tecnologia, mas nesse caso há dois desafios a serem vencidos: profissionais aptos a compreender a tecnologia BIM e o modo de como esses profissionais modelariam seus projetos. O modelo gerado tem como pressuposto a representação da edificação em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Contudo, as características fundamentais são as informações armazenadas no arquivo e a parametrização. Para esses detalhes adicionais, foram criadas múltiplas dimensões, que representam o nível de informação e a forma com que lidamos com elas. Em alguns trabalhos, o BIM é definido como uma simulação inteligente da obra, da forma de construir. E dentre as dimensões do BIM, temos o 2D, o qual abrange os desenhos técnicos vinculados à maquete eletrônica, sem representações como a Shura, não sendo paramétrico.
Essa imagem demonstra a dimensão 3D, o qual permite a simulação do objeto real, do modelo da edificação, o posicionamento espacial de um modo a obter a compreensão dos componentes e suas características. Temos a dimensão 4D, sendo abrangente, possui o máximo de informações do projeto, tais como o comportamento dos sistemas, a sequência executiva no espaço e no tempo, a sequência da obra e ainda o acompanhamento do avanço da construção. A dimensão 5D permite ser integrado a toda a cadeia produtiva, projetistas, as consultoras, os usuários, proprietários, indica as estimativas de custos, orçamentos, insumos de produção e componentes vinculados a dados de custo. A dimensão 6D permite ser durável, de modo que possa ser usada em todas as fases do empreendimento, projeto e planejamento, fabricação e construção, operação e manutenção, gerenciando o ciclo de vida da edificação. Com essas características, o BIM pode representar um grande salto qualitativo para diferentes tipos de projetos, desde que seja devidamente adotado. A adoção de sistemas BIM e a evolução do BIM não se limitam à implantação de uma nova tecnologia, mas refere-se à adoção de novos fluxos de trabalho envolvendo ambiente colaborativo e planejamento nas fases iniciais do projeto. O novo modelo de colaboração envolve recursos avançados de visualização, aliados à transferência contínua de informações entre os diferentes agentes participantes do processo de projeto, que são os arquitetos, engenheiros, demais projetistas, construtoras, fabricantes, clientes, fornecedores, proprietários, entre outros. Complementando aqui que um bom fluxo de trabalho é fundamental para permitir a colaboração entre os diversos agentes participantes do processo de projeto. No software Revit, o software utilizado como estudo para esta palestra, os componentes do edifício são objetos digitais parametrizados que descrevem e representam os componentes do edifício da vida real. Por exemplo, um objeto parede é um objeto com propriedades de paredes. Isso quer dizer que esse objeto é representado por dimensões como comprimento, largura e altura, ainda que possua seus atributos parametrizáveis como material, finalidade, especificações, fabricante e preço, por exemplo. E esse objeto não permite componentes como mesas ou pisos, mas sim janelas e portas, como ocorre na vida real. Um objeto pode ter um jogo finito de parâmetros que dita a sua forma. A codificação do objeto inclui esses parâmetros, e isso previamente requer conhecimento construtivo do real objeto. Aqui nessa imagem, por exemplo, temos o componente paramétrico de uma porta, ou seja, se uma porta é um modelo paramétrico e em algum determinado momento do projeto for alterado suas dimensões, o modelo automaticamente se ajustará aos novos valores concebidos, obtendo atualizações instantâneas que repercutem em todo o projeto. Os elementos construtivos são paramétricos, interconectados e integrados espacialmente. São representados tridimensionalmente, porém, a qualquer momento é possível a visualização bidimensional, em qualquer vista. O usuário tem também a liberdade de manipular o objeto no espaço de desenho, permitindo ver detalhes do objeto modelado. Alguns elementos têm fórmulas embutidas que remetem a um comportamento do objeto modelado, como, por exemplo, o mobiliário. Cada elemento possui informações de acordo com as suas características. Os elementos podem ser paramétricos, onde o usuário somente modifica valores. Os elementos básicos, como paredes, pilares, portas, por exemplo, normalmente já vêm parametrizados nos softwares convencionais BIM. Porém, nem todo elemento é paramétrico. Existem famílias que não precisam ser parametrizadas. Os parâmetros simulam com precisão o elemento e seus dados vinculados que estão inclusos no modelo, como cor, textura, custos e sistemas de funcionamento. Existem várias possibilidades de falhas na concepção gráfica das etapas de projeto que é feito no modo tradicional, como a incompatibilização entre projetos, dispositivos e materiais que não se adaptam à construção ou entre eles. Os projetos complementares, por sua vez, subordinam-se ao projeto arquitetônico.
Porém, em muitos casos, o arquiteto precisa adaptar seu projeto às exigências da construção civil, como, por exemplo, a estrutura, bombeiros e demais instalações, e tudo isso se faz em tempos sequenciais, isso é, um trabalho após o outro, o que torna o processo vagaroso. No sistema BIM, pelo contrário, se o fornecedor da indústria da construção disponibilizar seus produtos em forma de modelos tridimensionais, será muito mais fácil para o projetista importar e especificar esses produtos em seus projetos. O fornecedor fornece os dados para que o projetista use o seu produto. Do outro lado, o projetista utiliza as informações do modelo que foram disponibilizadas pelo próprio fabricante. Empresas como Tigre e Deca, por exemplo, já fornecem aos profissionais bibliotecas de seus produtos. Contudo, muitas empresas não possuem seus produtos modelados. Mas como os fornecedores também estão migrando para a plataforma BIM, o que ampliará no futuro a oferta de bibliotecas de famílias, a falta desses produtos hoje não limita as opções do projetista, pois ele mesmo pode modelá-los. Os sistemas baseados na tecnologia BIM podem ser considerados uma nova evolução dos sistemas CAD, pois gerenciam a informação do ciclo de vida completo de um empreendimento da construção através de um banco de informações inerentes a um projeto, integrado à modelagem em 3 dimensões. Nesse exemplo de projeto, 4 vistas do modelo compõem no mesmo arquivo, uma planta baixa, um corte, uma vista 3D simples e uma vista 3D renderizada. Como apontávamos anteriormente, o BIM corresponde a uma forma de simulação virtual da construção, onde modelamos de forma sequencial como na construção real de um edifício, que permite armazenar as informações necessárias em um banco de dados, unindo-os em um único arquivo, com o qual estabelece uma conexão com os projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, prefeitura, entre outros, de forma a facilitar a comunicação entre os conteúdos e todos os projetistas implicados na viabilização do projeto, já que a qualquer momento do processo de projeto é possível visualizar o modelo em 3D. Aqui nessa imagem, vistas como o 3D, projeto de interiores, projeto luminotécnico, projeto de forro de gesso, projeto elétrico e projeto hidráulico, desenvolvidos de forma sequencial. Esse é o mesmo projeto, com a vista de tabelas e o projeto de prefeitura, onde os projetistas das diversas disciplinas poderão utilizar o modelo central, que será constantemente atualizado e compatibilizado através de softwares BIM. Esses softwares permitem fazer a detecção automática de interferências entre os projetos das diferentes disciplinas, que participam do projeto global e até mesmo de caráter normativo, reduzindo assim os riscos e, posteriormente, problemas que poderão surgir no canteiro de obras. É importante destacar também que, ao trabalhar no ambiente BIM, qualquer alteração no modelo acarretará uma atualização automática nas pranchas que forem emitidas, evitando erros nas revisões de todas as disciplinas envolvidas. É um panorama bem diferente do atual, onde cada especialista trabalha de forma independente e o processo de compatibilização está sujeito a revisões manuais, feitas por escritórios especializados que tentam suprir as deficiências de comunicação entre os agentes envolvidos no processo de projeto. No entanto, as expectativas são de mudanças pela busca de inovação para a competitividade no mercado, que hoje é global. É visto que construtoras e demais empresas voltadas a projetos em geral têm procurado tornar-se mais competitivas através da implantação de novas tecnologias construtivas e pela modernização organizacional e gerencial. Mas nesse processo ocorrerão resistências às mudanças, desde os operários da obra até a alta gerência. Existem outras dificuldades também na implantação da tecnologia BIM, que são a falta de padronização de componentes, a ausência de banco de dados e parametrização de componentes, a falta de conhecimento na utilização da ferramenta, o investimento de treinamento, a dificuldade de interligação entre os profissionais e projetos terceirizados, o fornecimento da grande maioria dos fabricantes em bibliotecas digitais parametrizadas, além da incompatibilização entre os diversos escritórios e profissionais.
pois, mesmo o projeto sendo desenvolvido no mesmo software, cada profissional possui seus arquivos organizados de formas diferentes. Desta forma, nesse slide, apresento uma sequência de fases que facilitam a implantação da tecnologia BIM de forma a esclarecer o processo. Na etapa 1, o líder ou equipe de implementação deve se aprofundar no estudo BIM e na manipulação do software. O primeiro contato, em geral, é feito nos cursos autorizados pelo fabricante do programa. Na etapa 2, o líder ou a equipe customiza o software para atender às necessidades específicas do escritório. Além da criação de padrões gráficos e modelagem de componentes, é preciso estudar as modificações no processo de trabalho atual e montar um planejamento para a implementação. Em seguida, na etapa 3, a primeira equipe de arquitetos passa pelo treinamento inicial do curso do revendedor ou no curso interno desenvolvido pelo núcleo de formação. Na etapa 4, essa equipe recém-treinada parte para o desenvolvimento de um projeto piloto, com suporte do núcleo de implementação ou de uma consultoria externa. A produtividade tende a ser mais baixa e o escritório precisa se programar para isso. Na etapa 5, terminando o projeto piloto, a equipe formada passa a desenvolver novos projetos em BIM. E por fim, na etapa 6, a próxima equipe a ser treinada começa o curso e em seguida passa a desenvolver o mesmo projeto piloto. A sequência se repete até que todo o escritório esteja migrado para a nova tecnologia. Conclui-se nesta palestra que o uso da tecnologia BIM ou de qualquer outra tecnologia por si só não tem o papel de resolver todos os problemas de gestão da informação durante o período de concepção do projeto até o decorrer de seu ciclo de vida. É ainda fundamental o entendimento da necessidade de analisar e atualizar os processos envolvidos. O processo de projeto integrado deve promover a compreensão global do modelo, através da comunicação contínua entre os agentes envolvidos. O verdadeiro potencial da tecnologia e o domínio do sistema BIM são consequências de seu uso. Contudo, o primeiro passo é o entendimento deste conceito que dá suporte ao sistema em si, para que o profissional tome conhecimento das possibilidades que essa nova tecnologia pode oferecer. Esforços individuais não chegam a atingir o principal objetivo do BIM, que é um processo, é um sistema. Refere-se à adoção de novos fluxos de trabalho envolvendo o ambiente colaborativo, planejamento e gerenciamento em todas as etapas do projeto. Contudo, as barreiras culturais são as que mais influenciam na baixa adoção do BIM no mercado nacional, devido à ausência de procedimentos para controle da qualidade e gerenciamento das interfaces entre os agentes. Erroneamente, muitos passaram a enxergar o BIM como simplesmente softwares modeladores 3D sem ligação à construção civil, ou seja, à obra. A aplicabilidade prática do conceito BIM em projetos em geral, visando um processo colaborativo através de um projeto integrado, implica em uma mudança nas práticas adotadas na gestão tradicional de projetos, como também no seu pós-uso, o que acarreta uma adaptação ao conjunto de soluções que o BIM pode oferecer para esse novo processo de projeto, área de atuação, necessidades específicas, objetivos e demais conceitos envolvidos na elaboração de projetos em geral. E para que tais mudanças aconteçam, é preciso uma sensibilização coletiva para a adoção de sistemas compatíveis. BIM é uma nova forma de pensar a arquitetura quando o objetivo é projetar e construir edificações com o uso de projetos integrados com novas práticas de trabalho. Bom, aqui eu tenho algumas referências bibliográficas que foram citadas no decorrer da palestra e, se caso alguém precisar, eu tenho alguns livros salvos em PDF. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema e agradeço mais uma vez o convite da professora Maria Isabel. Estarei disponível para eventuais dúvidas. Forte abraço, professora Carolina Araújo.